Fala galera, estamos gravando um vídeo aqui no formato um pouquinho diferente para vocês, para explicar uma polêmica que rolou no último final de semana com o Sam Long. Bom, quem estava aqui na live com a gente durante a prova, a gente tentou explicar um pouquinho o que aconteceu, foi bem confuso, inclusive os comentaristas e narradores da própria prova não tinham entendido o que tinha acontecido. Então, esse papo rolou durante a semana agora, muitos atletas foram às redes sociais, dar uma pressionada no Ironman, ficou questionando as regras de vácuo, questionando a punição ao Sam, mostraram solidariedade a ele. Aqui no Brasil, o André Lopes, o Santiago Ascenso também foram outros que criticaram bastante o cartão ao Sam Long. Então, a gente está gravando esse vídeo para explicar um pouquinho do que aconteceu e também dar a nossa opinião sobre o fato. Bom, primeiro, regra de vácuo no Ironman, 12 metros de distância de uma bike para outra. Se o atleta começa uma ultrapassagem, ele tem que ir até o final, ele não pode refugar, ele não pode parar uma ultrapassagem no meio. São algumas das regras. O atleta que está sendo ultrapassado não pode acelerar enquanto está sendo ultrapassado, ele tem que deixar que o atleta que está ultrapassando finalize a ultrapassagem, tem que dar um tempo e depois ele pode iniciar um novo processo de ultrapassagem. Mas ele tem que parar, ele não pode fazer força para atrapalhar a ultrapassagem do adversário. Isso também é punição. Um outro detalhe é que quando os atletas estão num grupo grande, que isso acontece bastante ali no profissional, a gente vê bastante isso, os grupos organizados, todo mundo ali a 12 metros, quando o atleta abre para fazer uma ultrapassagem, ele tem que ultrapassar todos os atletas do grupo. Ele não pode ultrapassar um, entrar, ultrapassar outro, entrar, porque ele tem que, os atletas estão ali todos no 12 metros, então ele tem que finalizar todos os atletas. Então, se forem 10 atletas, ele tem que abrir e ultrapassar todo mundo em até 25 segundos. Tá bom? Então, mostrar aqui alguns detalhes do vídeo. A transmissão foi feita pela Outside TV, então a gente não tem a transmissão oficial aqui da prova, fica num lugar reservado. A gente caçou algumas coisas aqui na internet para mostrar um pouco para vocês do que aconteceu. Então, aqui durante o pedal da prova, estamos botando aqui, está no detalhe aí, o Ditlev ainda, e vai entrar agora na cera o Sam Long. Isso aqui não está acelerado, tá, galera? Ele passou nesse ritmo mesmo. Ele estava ultrapassando um grande grupo, aí ele ultrapassando o Jackson Laundry. Vocês podem ver nesse take que tem muito atleta indo na frente dele. Aqui dá para ver uns 3 atletas ali, pelo menos, na frente dele, e um outro atleta na mesma faixa que ele, ou seja, ele entraria na faixa de zona, na zona de vácuo de um outro atleta. Pois bem, e ele está lá, ó, agora nesse detalhe ainda ficou melhor. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 atletas ali na frente dele, 6 atletas na frente dele, mais um no lado direito e mais um que ele vai entrar na zona dos 12 metros desse atleta, se ele continuar fazendo a força que ele está. Então, aqui o Sam Long já tem um problema, porque para ele finalizar a ultrapassagem, ele vai entrar numa outra zona de vácuo ainda, então ele precisa abrir uma outra passagem dentro da ultrapassagem que ele está fazendo. Então, a situação de prova mais confusa ali. Pois bem, agora vai cortar um pouquinho esse vídeo, ele vai direto para a parte que o Sam toma a punição e depois volta. Então, esse vídeo não está no tempo correto aqui, mas continuam vendo ultrapassagem. Aí está o Sam discutindo com a arbitragem. E aí, onde é que acontece o problema? Daqui, como eu falei, está um pouquinho fora do que aconteceu da ordem. Esse aí que está um outro problema. Quando o Sam está ultrapassando e ele encontra o atleta de branco na frente dele, vocês viram um pouquinho no take anterior, ele teve que tirar um pouco o pé. Como ele teve que tirar um pouco o pé, mas ainda continuando a fazer a ultrapassagem no grupo que está à direita, o Jackson Laundry, que tinha sido ultrapassado, resolveu abrir uma ultrapassagem também. Então, tinham 3 faixas de atleta ultrapassando ao mesmo tempo. Nesse caso, o Laundry até fala com o Sam Long alguma coisa, não sei o que fala, e acho que o Sam Long nessa hora falou, putz, e agora, o que eu faço? Porque quando ele está sendo ultrapassado, ele não pode fazer mais força de quem está ultrapassando-o, só que ele ainda tem que concluir a ultrapassagem que ele começou, senão ele tomou uma punição por causa disso. E aí ele fica um pouco confuso, ele acaba entrando para a direita um pouco, fica ali no meio do caminho. Pois bem, logo depois veio a arbitragem e puniu. No mesmo dia, aqui já ele no penalty box, bem nervoso ali, o Matt Lieto até tentou ver se conversava com ele, nada feito. O Matt Lieto, depois, que é o repórter de campo durante a transmissão da prova, está abrindo aqui, ele fez uma entrevista com o árbitro, esse senhor que está aqui ao lado dele é o árbitro do Ironman, que explica um pouco. Ele explica que foi o Sam Long, ficou nesse vai não vai e jogou à direita antes de finalizar todas as ultrapassagens. E aí, por isso, ele recebeu uma punição de 5 minutos. Vocês podem ver até nesse take, que tem um carinho aqui da galera nas mensagens, mas o que a gente quer discutir muito nesse caso ele teve vantagem ou não teve vantagem? Então, é muito isso. Tipo, é uma dinâmica de prova, tem muito atleta ali ao mesmo tempo, existe a regra,
mas também existe o bom senso do árbitro em entender o que está acontecendo e deixar a dinâmica da prova se resolver um pouco para que, assim, entre com punição ou não no atleta. Ali o Sam foi punido bem na hora, o árbitro ali no vídeo comment letter fala que não, que a punição é de antes, aquela foi a hora que o juiz conseguiu chegar nele até, a gente vai deixar o link aqui também na descrição, até ele ultrapassar todas as motos de mídia, etc. O que parece ser bastante balela, porque se o árbitro está ali vendo a coisa acontecer, ele pune na hora. Ele não precisa ir para trás e voltar a ultrapassar toda a mídia. Então, isso eu achei balela. O juiz também está defendendo o lado deles, o árbitro está defendendo o lado deles, então está tudo bem. Mas o que faltou bastante nisso foi bom senso. O Sam Long fez uma ultrapassagem arriscada, quando tem que ultrapassar um grupo inteiro em 25 segundos. É difícil, é muito difícil. O próprio o Ditlev, Magnus Ditlev, demorou a chegar na ponta do pelotão, que ele teria que ultrapassar 4 atletas também. Ele ficou muito tempo lá atrás até tomar coragem e ir, porque ele sabia que tem que gastar muitos watts para chegar lá na frente. Então, uma regra que é bastante questionada pelos atletas. E o Sam Long fez uma ultrapassagem muito arriscada e na hora abriu o Jackson London, tinha um outro atleta abrindo ultrapassagem também. Então foram muitos atletas ultrapassando ao mesmo tempo numa prova de mundial. Então é um nível muito alto, deixa os atletas terminarem o que estão fazendo. E, de novo, a regra do vácuo é para ver se o atleta obteve vantagem em entrar no vácuo de um atleta ou não. A vantagem não existiu. Então, não podia ter deixado rolar e depois desenrolar dos fatos. Então, enfim, a prova acabou ficando um pouco manchada, entre aspas, por causa disso. O Sam Long, um atleta que estava falando muito dessa prova, está se preparando bastante para essa prova. Ele ficou muito irritado, a prova dele acabou depois disso, ele ainda concluiu a prova, mas já bem nervoso. Então, bom, gravando esse vídeo para vocês, para explicar um pouquinho do que aconteceu. Fala para a gente se vocês gostam desse formato de vídeo também, que a gente vai trazendo mais para vocês, beleza? Então é isso, todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E se tiver alguma dúvida, escreve para a gente aí que a gente está respondendo também, beleza? Valeu, galera!